Olá, olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Rafael Marques, e dessa vez a gente vai iniciar uma sequência enorme de aulas sobre genética mendeliana. Aqui a gente vai trabalhar os conceitos relacionados à hereditariedade que tanto a galera tem dificuldade. Valeu, moçada? Então chega junto, vamos nessa, solta a vinheta. Beleza, meus tchutchucos, começando aqui a nossa brincadeira, a gente vai comentar aqui, a gente vai discutir sobre o estudo da herança e da hereditariedade quando a gente fala em genética de uma forma geral, tá? Mas aí o que é essa herança, o que é essa hereditariedade, né? Basicamente, fofinhos, a herança é basicamente a informação genética recebida, né, através do processo reprodutivo. Então você coloca aí genes, DNA, cromossomo, tudo isso são informações genéticas que são transmitidas de uma geração para outra, portanto a nossa grande herança, né, entre gerações. Então são esses genes, são essas informações que irão determinar nossas características, irão determinar quem nós somos, né? Existe uma área da genética para estudar a herança especificamente, para estudar o DNA, estudar o gene. E essa área é chamada de genética moderna, também conhecida como genética molecular, que a gente acabou de conversar um pouquinho sobre esse assunto nas aulas que a gente trabalhou sobre os ácidos nucleicos e tudo mais, né? Então, essa é a nossa querida herança. E no caso da hereditariedade, se a gente for traduzir aí de uma forma simples, eu vou dizer que a hereditariedade é a forma pela qual a herança é transmitida entre gerações. Então, como é que eu transmito esse gene, como é que eu transmito esse cromossomo para os meus descendentes? É estudado lá pela tal da hereditariedade, né? Existe uma área da genética, né, que vai ser chamada de genética clássica, genética mendeliana, que é essa que a gente vai estudar aqui agora, vai basicamente tentar explicar como acontece essa tal dessa hereditariedade. Bom, explicar a hereditariedade não é uma coisa simples. A nossa brincadeira vai começar aqui, ó, lá em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Oh, meu Deus do céu! Onde ele já começou a tentar explicar como esse fenômeno de hereditariedade acontece, né? Ele dizia, moçada, que o homem é quem determinava sozinho as características das crianças, né? Isso por quê, né? Porque o líquido ejaculatório masculino, né, ele é muito fácil de ser percebido. Então a participação masculina era bem sabida naquela época, né? A participação feminina ainda estava para ser descoberta, né? E inclusive o líquido ejaculatório ganha o apelido de sêmen, né? Que vem de semente, ganha lá o apelido, moçada, de esperma, né? Que também significa semente. E aí o homem fica servindo aí, portanto, como o determinante das características dos descendentes, né? Agora, chegando já agora perto do século XVII, você vai pegar um camarada conhecido como Leeuwenhoek. Ele foi um pesquisador, um microbiologista que utilizou o microscópio da época, com uma definição ainda meio primitiva, para observar uma série de componentes, né? E um deles foi o sêmen, foi o líquido ejaculatório masculino, e foi percebido, né? Foi observado na ocasião a presença de células, e essas células passaram a ser chamadas de espermatozoides, né? E aí, mais uma vez, você tem um indício da participação masculina durante o processo reprodutivo. Então a galera acredita que esse tal desse espermatozoide tem alguma coisa a ver com a determinação das características dos descendentes. E é no meio dessa confusão toda que surge uma teoria chamada de teoria da pré-formação, em que a galera acredita que existem homúnculos, moçada. É isso mesmo. Pessoinhas, né, ser-humaninhos no interior dos espermatozoides, que ao chegar no organismo feminino iriam crescer e formar os descendentes, né? Então esse termo pré-formação significa que o descendente já chega no organismo feminino pré-formado, né? Então a mãe não iria participar mais uma vez aí da determinação das características dos descendentes, né? Bom, partindo agora já para o século XIX, né, quase 200 anos depois aí da teoria da pré-formação,
você começa a ter outras teorias importantes. Você tem o rapaz conhecido como Charles Darwin, né, famosíssimo lá da evolução, mas ele se aventura aqui a tentar explicar como ocorre a hereditariedade e desenvolve uma teoria chamada teoria da pangênese, né? A teoria da pangênese ela vem para substituir a teoria da pré-formação, porque os microscópios foram se tornando cada vez mais sofisticados e foi observado e não foi observado, na verdade, a presença desses homúnculos no interior do espermatozoide. E a galera começou a perceber, poxa, se não tem um homúnculo, se não é uma pessoinha inteira, então eu acho que o que vai existir, na verdade, são mini órgãos, né? São pequenos órgãozinhos que estarão presentes dentro do espermatozoide, por isso que a gente não consegue ver, né, o órgão pequenininho na parada. Então ele acredita, moçada, que os espermatozoides trazem, né, miniaturas de cada órgão, né? Então um espermatozoide teria miniatura de pulmão, outro teria miniatura de coração, outra miniatura de estômago, de intestino, de cérebro. E aí esses espermatozoides eles iriam se reunir no interior no interior do útero, e a partir disso eu teria a formação de um descendente, né, a partir da reunião desses vários órgãos. Bom, uma outra forma de pensar naquele mesmo período, dessa vez um camarada chamado Francis Galton, ele começa a pegar aí a introduzir uma teoria chamada de teoria da herança ancestral. Esse camarada acredita, moçada, que é o sangue que vai determinar as características hereditárias, né? É daí que vem aquele lance lá de sangue do meu sangue, né? Quando eu digo, tu és sangue do meu sangue, significa dizer que nós somos aparentados aí de alguma forma, nós somos descendentes próximos, né? Daí essa forma de falar que a gente sempre ouve e não entende lá qual é a grande explicação para isso, né? Bom, moçada, mas de qualquer forma todas essas teorias elas foram caindo por terra, né? Elas foram sendo refutadas aos poucos, até que surge nessa brincadeira toda o Carl von Baer. Esse camarada ele estuda a reprodução humana, estuda a reprodução de aves e começa a defender uma teoria conhecida como teoria da epigênese. Na teoria da epigênese, eles já acreditam que o espermatozoide não traz ser humaninho, o espermatozoide não traz mini órgãos ou algo assim. Eles acreditam que os espermatozoides trazem informações para gerar cada característica dos descendentes, né? Essas informações, ninguém sabia dizer quem eram elas, como elas se organizavam, a galera não tinha como explicar isso na época, mas elas já receberam um nome, né? Mesmo sem saber como funciona, a galera já batizou de fatores genéticos. Se você chegasse naquela época e perguntasse assim, tá, beleza, tranquilo, o lance dos fatores e pá, mas e aí, fala pra mim, o que são esses fatores? A galera ia falar, não sei, só sei que foi assim. Então, até aí eu tenho tentativas de explicar a hereditariedade, mas ninguém nunca conseguiu chegar a uma explicação que fosse irrefutável e que respondesse todos os questionamentos sem deixar nenhuma brecha. Ninguém conseguiu, até que surge um camarada conhecido como Gregor Mendel, que vai ser conhecido como o pai da genética tradicional e que vai elucidar de uma vez por todas os mecanismos de hereditariedade, e que a gente vai estudar isso aqui na sequência. Vamos dar uma cortada aqui. Na próxima aula a gente vai começar a brincar bem gostoso lá sobre o Gregor Mendel. Valeu, moçada! Um grande abraço, até a próxima. Falou!